Oi, gente, tudo bom? Olha a gente de volta aqui no Tech Club da Martech Co. E hoje a gente está trazendo um assunto super especial. A gente está trazendo tudo sobre tecnologia, telecom, transformação digital, muita educação, porque a gente está trazendo o Luciano Carino, um executivo com mais de 40 anos de experiência no mercado de telecom. Trabalhou muitos anos na Embratel, fez grandes projetos, inclusive o projeto Olímpico, que a gente vai falar um pouco. E é um prazer estar com o Luciano aqui no Tech Club. Bem-vindo, Luciano Carino, meu amigo, E aí, meu tudo ex-chefe, né? essa parte, esse negócio de chefe, eu fui chefe de muita gente, Muita mas gente, né? é É um um prazer prazer. estar com você aqui. Bem-vindo ao Tech Club, né? O nosso projeto aqui da Martech de democratizar a tecnologia. E aí, como é que você está? Como é que está a sua vida? A minha vida tá boa. Primeiro eu queria te parabenizar. Acho que essa iniciativa é a sua cara, até pelo que a gente trabalhou, né? Porque você faz uma ponte aí do digital para o real com bastante habilidade, né? E eu brinco que eu acho que se tem algum erro capital hoje, é que tem gente que acha que o digital é tudo. O digital ele é muito útil, mas ele não é tudo, porque tem uma tal de realidade. Mas, então, na real, né, o que acontece é isso, o que vale, né, esse nosso relacionamento. Então, muito feliz de estar aqui. Espero poder agregar a Martech Co aí. Eu já sou fã porque eu assisti os outros, né? E é isso. E aí, Edinha, estamos aí. Quer dizer, Tamo você aí? escolhe o tema. A gente escolhe o tema. Porque É desafio falar como com você você. deixou eu mexer a mão, ficou mais fácil falar, É né? desafio porque você tem muita história, né? É É. uma característica do Carino, além de toda a competência e experiência, mas também tem toda uma competência técnica de formação, que você sempre se preocupou muito com isso, com essa formação, com conhecimento. E tem uma lacuna de 40 anos que se constrói uma vida inteira aí, de aprendizado, de experiência internacional, de experiência e criação de modelos de negócios de várias formas, da venda a uma operação. Fala um pouco desses 40 anos e o que isso hoje traz para o Luciano Carino, que também é um professor, né? Os 40 anos, né? Primeiro, eles passam muito rápido, né? E eu digo que, vamos começar com o mundo corporativo, depois a gente faz a ponte para o mundo acadêmico, né? Esses dois mundos, ao contrário do que a gente acha, eles são muito parecidos. Parecidos na essência, né? Porque ambos valorizam o poder, mas um o poder institucional, o outro é o poder de conhecimento. Mas, no fundo, tem poder no jogo. Pegando pelo lado corporativo, né, passando esses 40 anos, eu arrisco dizer que você, quando te pergunta, tem o teu currículo, mas quando te pergunta assim, como é que foi a sua carreira? Você só lembra daquilo que você fez, mas principalmente, pessoal, que foi prazeroso. Porque o que faz você ficar arrepiado, é isso que faz a diferença. Né? Então eu me arrepiei algumas vezes na minha carreira. Me arrepiei em 82 com o Projeto Ciranda, internacionalização do primeiro computador no Brasil. Me arrepiei na Brasil Center, uma empresa de call center do grupo na época, ainda tem até hoje. Um grande desafio, porque a gente não tinha cultura de call center no Brasil, depois a gente pode até aprofundar um pouco mais. Me arrepiei na internet, né? Porque a internet ela foi desbravadora na sua essência, e eu sempre costumo dizer que por um motivo muito simples, porque não tinha internet. Se tivesse, talvez montar a internet fosse muito mais fácil. Mas... E uma coroação. Por que eu digo coroação, pessoal? Porque a Olimpíada ela trouxe um negócio assim, eu lembro que foi um presente, sabe? Eu diria que eu até sou, de certa forma, relativamente, né, religioso, mas eu diria que foi um presente. Um presente que eu ganhei uma coroação. Eu lembro quando eu estava conversando sobre aceitar ou não a Olimpíada, eu falei, gente, isso é um presente. Depois de quase 40 anos de carreira, né? E depois, se tiver tempo, a gente pode falar depois sobre a Olimpíada com detalhes, mas no fundo é isso. Agora, o que nivela isso tudo? Né? Nivela é você estar em paz, feliz com o que você está fazendo. Tem que ser prazeroso. O que você faz tem que ser prazeroso. Então, por exemplo, eu estou aqui super feliz de estar aqui. E talvez não fosse, pelo menos aquele lance, tem que ser bom para você. Você tem que dar o seu melhor. Aí uma vez um aluno perguntou, mas professor, mas dar o seu melhor não garante sucesso. Verdade, talvez não garanta não, mas garante uma coisa, tá? Que você vai estar em paz com você. E lá na frente, se der certo ou se der errado, você vai saber por quê e vai dizer, puxa, eu dei o meu melhor. Porque dar o seu melhor é fundamental. E nesses dias que a gente está hoje em dia, onde a gente está sendo atropelado, né,
os problemas antigos voltaram com roupagem nova. Que no mundo tecnológico é sempre assim, né? Hoje o famoso ChatGPT, que tem outras 119 ferramentas tão boas quanto, mas só se fala do ChatGPT. Hoje nós estamos naquela era do ética e ChatGPT, né? Desenvolvimento e ChatGPT. O ChatGPT virou um paradigma, no fundo, para fazer uma ponte das carências que a gente já tinha. Você não tem que ser especial por conta do ChatGPT. Para ter sucesso, você já devia ser único, já devia ser singular, já devia saber o que você quer. Agora ficou mais evidente, porque você tem uma ferramenta que pode passar por você. Olha que coisa, né? Tangibiliza, né? Mas, no fundo, aqui que a gente está conversando, né? Você não poderia dar esse assunto para um clone da Ieda, um clone do Carino, e falar assim, vai lá e discute. O assunto não seria tão rico, não seria divertido. Seriam aquelas 3 linhas, né? Eu brinco que as respostas do ChatGPT, né, às vezes eu convivo muito com o meio ambiente acadêmico, é a resposta que não é nem certa nem errada. Ela é politicamente correta. Gostou da resposta? É verdade. E as pessoas não dão a resposta politicamente correta. Não dão, Ieda. Não dão porque você dá a resposta que está aqui, ó, que está no coração, né? É isso. O humano, né? A gente não substitui. É uma pergunta que, em todos os podcasts que eu gravei, a gente gravou um lote grande de podcasts em São Paulo, e a gente está agora nos podcasts Rio de Janeiro, gente. Esse podcast está aqui no Rio de Janeiro. Carioca da Gema. Martec, Carioca, né? E as pessoas têm muito medo hoje da transformação digital, como teve medo na época da Revolução Industrial, devem ter tido seus medos a cada revolução. E a gente passa por uma fase em que a experiência do cliente hoje está muito em voga também. Se fala muito que você tem que ter uma experiência positiva. E aí se cria todas as metodologias que, na minha época, o auge era o CRM, não era tanto o Customer Experience, né? Eu até, na época, me especializei em CRM. Mas como é que você vê essa transição hoje? Porque a experiência é na visão das pessoas, não é na visão das empresas, né? E essa geração que está aí também tem mudanças de comportamento. Como é que o mercado, você enxerga o mercado, com toda essa tua carga de experiência vindo de empresas, e você tem uma experiência que eu boto especial, é que você lida com aluno hoje, que é a nova geração, que vai estar ali na frente, no front, para essa decisão, né? Tem os alfas que já não entraram, mas você está com os Zs, com os Ys ali, fazendo o aprendizado, que é o mais difícil. Vou começar de trás para frente, para não acusar a idade. A geração, eu falo depois da minha, que eu acho que é a minha geração... Baby boomers. Isso, baby alguma coisa. Eu gosto você do baby. É baby boomers. Mas vamos dividir em 2, vamos começar pela parte do CRM. A primeira experiência que eu tive, né, vamos chamar de fato, quando eu digo de fato, porque isso é que faz a diferença, né? Tem gente que bota um montão de coisa no currículo. Eu tive o cuidado e sempre faço o seguinte, o que eu coloco no meu currículo foi o que eu fiz, para o bem e para o mal. Então, por exemplo, eu montei, né, tive o prazer de montar uma empresa de call center do zero. Tá? A gente errou? Pra caramba. Né? Acertou? Também. Mas a gente aprendeu ali, por exemplo, tempo de atendimento de cliente, organizar a lista, porque eu lembro que a gente, quando começou a brincar de outbound, a gente ligou para uma cidade do interior do Rio, as minhas histórias, né? E aí, daqui a pouco, me liga um cara e fala assim, olha só, dá para você parar de ligar para a minha cidade? Era o prefeito da cidade, porque eu só aceitava, sei lá, 10 ligações simultâneas. Aí eu virei para um amigo meu e falei assim, amigo, o fulano, lá, o meu técnico, falou assim, embaralha a lista, que a gente Então, são coisas básicas. Né? Por exemplo, a gente pegou uma tecnologia, a gente fez o primeiro call center remoto IP. Eu não diria que, não sei se é do mundo, mas pelo menos IP no Brasil era, né? E depois veio voz sobre IP, toda essa confusão. E a gente fazia o seguinte, a gente montou um call center. Muita gente me perguntava, por que você montou um call center que o core dele está em Ribeirão e você remota em Vila Velha, 1.000 quilômetros? Por um motivo muito simples, porque o cara, que era cunhado do cara que fazia a gestão, ele queria ficar na beira da praia. E a tecnologia foi lá atender. E eu não vejo isso negativamente, não. Tá? Então, eu acho que o primeiro ponto é colocar a tecnologia no seu lugar. O que é colocar no seu lugar? É dar valor. Eu sou um cara que até me acho bastante tecnológico, mas eu sou tecnológico do bem. Né? É tecnologia que serve exatamente para quê? Qual o problema que a gente vai resolver? É viável? Quando a gente trabalhou junto, você lembra disso, né? Eu sou super empolgado, mas de vez em quando eu falava assim, vem cá, mas tá valendo a pena esse negócio? Se então, paga, né? Exatamente. Então esse é um ponto. E o atendimento, você vê, antes a gente estava aprendendo a fazer atendimento, né? Quando eu digo que estava aprendendo,
Porque o usuário ele tinha múltiplos canais, hoje se batizou de Omnichannel. A gente via uma propaganda no outdoor, né? E aí você ligava para o call center, o cara não conhecia e tal. Então essa parte, vamos chamar, no atacado, se resolveu muito fácil. O que aconteceu, na minha opinião, em um momento que eu acho que é uma crise e oportunidade, como diria o ditado chinês lá, porque hoje você tem uma coisa interessante. Com esse efeito da pandemia, né? A pandemia acho que foi um aprendizado, não sei se nem todo mundo pegou como aprendizado, mas quem soube pegar, né? Então eu fiquei observando muitas coisas. No caso de call center, por exemplo, chamar de call center porque eu sou da Baby Boomers. Baby Boomers, então, você é Baby Boomers, exatamente. Eu posso chamar de call center. Pode. Senão tinha que falar outra coisa. Isso. Mas no caso de call center... Você é um Baby Boomers com cabeça de... no caso de call center, ou de atendimento, o nome que você quiser dar, a experiência do cliente, ele tem o seguinte: antes você tinha problemas técnicos que foram resolvidos, a tecnologia resolveu. Antes tinha um diferencial, você tinha diferencial de reconhecimento de voz, reconhecimento... Hoje, como tudo é commodity, graças a Deus, infelizmente, sobrou para quem? Sobrou para o cara que fala com o cliente. Ainda tem uma camada extra, né, que a gente já tem há algum tempo, algumas empresas na área de TV a cabo, por exemplo, já usam aquela vozinha, muito prazer, que era uma voz, né, que era o máximo da URA inteligente naquela época. Mas hoje, no final dos tempos, o que vai valer? Quem é que vai ganhar ou vai perder o cliente? É a hora da verdade, que agora se chama experiência do cliente, que a gente chamava de hora da verdade. Antigamente você dizia, não, você tem que ter o First Call Resolution Time, ou seja, na primeira vez. Agora você tem que ter, porque o cara que está ligando não tem tempo. Os problemas continuam os mesmos. Você precisa usar o seu tempo para tentar vender alguma coisa, um cross-sell, ou fidelizar, ou atualizar, que é um momento único, até porque hoje a gente troca de celular igual quem troca de camisa, troca de linha e tal. Então, eu acho que o problema é o mesmo. Tem um concorrente que seria, vamos chamar assim, a questão da inteligência, né? Artificial, vamos chamar de artificial, depois a gente comenta as outras, né? Que tem, eu acho que tem inteligência social, tem várias inteligências, né? O Gardner, né? O Howard Gardner já tinha falado naquela época que tinham 9, que é psicomotora, lógica e tal. A gente vê isso, que hoje se chama de aptidão. Então, no fundo, o que eu acho? No final das contas, você pode ter uma lojinha, pode ter uma supercorporação. A pergunta é, a sua estrutura, a gente conversava isso muito na nossa época lá, ela coloca de fato, aqui ó, eu fiquei arrepiado de novo, o cliente, esse tal de cliente, né, que na escola é o aluno. Eu tenho essa crise, a educação tem essa crise. Não vou dizer, não vou citar, mas é muito comum você achar que ter muito aluno é um problema. Para mim, muito aluno é uma solução. Eu, quando estava no remoto, eu tinha uma turma de 98 alunos. Ou 100 e 98 estavam online. Eu achava aquilo o máximo. Pessoas que só vou conhecer depois. Mas você, para enfrentar o seu cliente, ou para você agregar valor ao seu cliente, e aí na área de educação, que é um risco hoje com o ChatGPT, que gera o risco do Google, o ChatGPT só organizou, né, só fez mais rápido que o que o pessoal fazia antes. Né? O Ctrl-C, Ctrl-V é antigo. A gente vê que formou muita gente. Mas vamos voltar aqui para o corporativo. Então, no fundo, o que eu acho é a empresa, e você, a Martech, acho que isso vai soar como música. Se você não tem processo, se você não tem missão, se você não tem valor, a tecnologia só vai te atrapalhar. Porque você vai fazer errado e mais rápido. Né? Porque a tecnologia tem essa benéfica, ela te ajuda para o bem e para o mal. Você está embicado para o lado certo, ótimo. Eu lembro, se você trabalhou comigo, lembra da minha teoria. É o momento do 80-20, tão famoso no marketing. Às vezes, 80% das coisas estão certas e 20% estão erradas. Vamos trabalhar nos 20%. Cansei de falar para a Iedinha, que era outra pessoa, né? Falava assim, olha, Iedinha, agora nós temos que manter os 20%, porque os outros 80% estão errados. Então é isso. Quer dizer, tem muita gente sofrendo, porque agora o cliente ele é mais exigente, é tudo mais. É mais exigente, mais rápido, quer pagar menos, quer mais serviço, mas quer pagar menos. Esse menos aí, entendeu? E atendimento, só para a gente fechar esse preâmbulo, não dá para falar um podcast inteiro, qual é também a crise de oportunidade? 70%, eu garanto para você, entre 70% e 75%, dependendo da especialização, é o custo humano na história.
Ainda é o costume. Ainda é o costumado. Então, por um lado, os técnicos puxam os 70 para baixo e, por outro, o cliente quer falar. Né? Quantas vezes você é atendido por um chat GPT, às vezes você não ia gostar muito das minhas técnicas, mas quando eu vejo que é chat GPT, eu falo assim, eu mandei uma foto para você, olha na foto o protocolo, aí aparece um egípcio. Lembra dos egípcios? Os egípcios. Os egípcios, pessoal, quem não sabe, os egípcios são os caras que têm que resolver o problema do cliente atrás do chat GPT. Sempre tem um back-office por trás, né? No final das contas, o humano ainda é responsável. Na transformação digital, a gente sabe, é pessoas, processo e tecnologia, né? Tem uma pontinha agora que colocam que é mais dados, porque dados está no auge, essa famosa mistura parte cultura, envolve muito board, nas grandes corporações, CEOs, sobre esse direcionamento, essa cultura. E você faz uma transição na tua carreira, mesmo quando a gente fala assim, 40 anos, mas são tantas transições que parecem que são pelo menos umas 10 empresas. Numa mesma empresa pode acontecer isso, mas nessa tua transição você sai de projeto, você sai da engenharia, né? Vamos lá para a engenharia, que a gente se forma, fica feliz, aí você vai para projeto, depois você vai para atendimento, você vai para vendas, né? Você passa até pelo governo também, que tem umas características. Esse reinventar para um executivo que acredita no propósito, porque você aposta no propósito, isso é sempre uma característica sua, né? Você sempre apostou muito nas ideias e nas pessoas. Como é que foi essa trajetória? E hoje, como um executivo extremamente sênior que você é, e para mim você faz uma etapa que eu acho que é mais bacana, que é a preparação, porque no fundo você mentora a nova geração que vem aí, né? Um aluno meu me perguntou isso, acho que uns 6 meses atrás, eu vou repetir a resposta. Porque muita gente acha assim, o Carlinhos tem 40 anos de experiência, então, puxa, ele planejou tudo. A verdade é que eu planejei muito pouco. Agora, sabe como é que eu fiz a minha carreira? Topando todas as oportunidades, todas elas, com um desafio máximo. Coordenador do projeto Ciranda, quando eu tinha 22 anos, coordenava engenheiro. Depois, a internet, porque o cara saiu, o cara que ia tocar saiu. Eu sou o rei do substituto. Mas Entendi. é o que acontece. Mas eu nunca me comporto como substituto. A própria Olimpíada, quando eu assumi, porque teve um problema de doença da pessoa anterior. E era para ficar 3 meses, eu fiquei 2 anos e foi um sucesso. Mas por quê? Eu acho que as mulheres podiam usar a questão do pentear o cabelo, né? E eu antigamente usava e costumo dizer, fazer a barba é um momento importante. Eu usava a técnica de seguinte, estou no espelho fazendo a barba, o que eu estou indo fazer lá? Porque você tem que ter essa resposta para você. E isso não é porque o seu chefe está te cobrando horário, não é nada disso. O propósito. É o propósito. E na hora que você tem um propósito, então voltando à tua... O que você contou é mais ou menos a história, porque no início, todo o seu sucesso é muito baseado em informação, né? Informação e formação. E essa fase que eu digo que você está meio na dúvida do que você sabe. Eu lembro que a primeira dúvida que eu tive era, puxa, porque você tirar nota na prova é fácil, agora eu vou trabalhar numa empresa, por que eles vão me pagar? Vai ter uma prova no final do mês? Eu lembro do meu primeiro salário, eu falei, como é que esses caras vão me pagar? Aí você chega na empresa, cheio de formação, não sei o quê, o cara te chama para empurrar um armário. Empurra o seu armário, hein? Porque... E eu, às vezes hoje, né, os meus alunos falam assim, poxa, professor, eu sou estagiário e estou sendo explorado. Parabéns. O estagiário que está sendo explorado tem uma chance enorme de ser aproveitado. Porque se você é estagiário, o cara fala assim, não, olha, pode ficar em casa, tá tranquilo, faz a sua provinha, não precisa vir, então você está encomendado. Tá? Agora, voltando. Então, essa transição, para mim, foi tranquila, mas eu tive alguns cuidados que eu, se puder... A experiência é uma luz que ilumina para trás. Eu gosto muito desse termo. Quer dizer, uma coisa nova é nova para todo mundo. Tá? Mas uma coisa que eu fiz para complementar perfil, e eu acho que você notou isso bem, toda vez que eu estava numa atividade, independente de estar como gestor, como colaborador, especialista, eu tive todos os cargos que você pode imaginar. Quando eu performava uma atividade extremamente técnica, eu complementava dando aula de gestão fora, e vice-versa. Porque foi a única forma que... Então, por exemplo, quando eu estava na minha fase de programador, fui programador em C, programador em X, programador em ACM, programador em um montão de coisa. Eu estava na área de gestão e vice-versa. Isso me fez me ter uma visão
um pouco mais simples da organização. Quando a gente trabalhou junto, né, porque eu estou aqui na frente da IEDA, e aí eu vou fazer ela não pediu não, mas eu vou fazer uma propaganda da Martec. Podem ir junto com a Martec, que a Martec sabe do riscado. Ela é boa desse negócio. Eu lembro que a minha tarefa era atrapalhar a IEDA. Eu falo isso com ela porque eu dizia o seguinte, por que era atrapalhar? Porque se deixasse ela fazia tudo muito rápido. Mas eu lembro que eu fazia uma coisa, né, que eu sempre fiz com as pessoas que me ajudavam a fazer as coisas. Eu vi um quadro nessa semana que eu gostei muito. Tem muita gente que gosta de citar biografia, eu sou um cara de ordem prática. Uhum. Eu vi um quadro que falou, essa semana eu estava comentando com a Cláudia, eu falei assim, olha só, a Cláudia, minha esposa, eu sou casada com a mesma mulher há 36 anos. Mas aí eu dizia o seguinte, as grandes pessoas não fazem nada sozinho. E é isso mesmo. Fazer sozinho não é ser grande. Fazer com as pessoas é que é ser grande. Então, eu nunca escolhi equipe, e você sabe muito bem disso. Jogava com os jogadores que eu tinha. 2, eu acho que eu não sei se eu tive um ancestral americano, porque para mim o problema é oportunidade. Né? Você também vivenciou isso, você sabe. Todo problema para mim é uma oportunidade gigante de eu aprender. Então, eu tive vários problemas, coisas quase insolúveis na visão geral, mas sabe aquele ditado que a gente usa, né? Eu não sabia que era impossível, fui lá e fiz. Mas sempre com alguém. Sempre com alguém, tá? Hoje está se falando muito que o ChatGPT vai substituir o homem. Eu lembro de uma história simples. Eu peguei um engenheiro meu, a gente tinha um problema no Forte Copacabana, que a gente enterrava a fibra, vinha a maré, desenterrava, o pessoal lá, os catadores de lixo, levavam a fibra. Aí eu peguei um cara, que era de telecom, descobri, batendo um papo com ele, que o hobby dele era estudar maré. Aí ele estudou e fez o cálculo para a gente enterrar a fibra e não aconteceu. Quando é que uma inteligência artificial ia ter esse papo cabeça, né, tomando uma cerveja com o cara, e aí descobrir isso? Ou então, sei lá, como é que o que você tira da cartola quando você está preocupado? Por exemplo, uma outra historinha que eu gosto muito é o seguinte, a NBC, que é a principal, né, eu estou misturando os assuntos, mas está valendo, né, porque tudo é a mesma coisa, a NBC não tinha atendimento no Brasil. Adivinha quem foi o Customer Service deles? Adivinha quem atendeu o vice-presidente de vendas, que ficou meu chapa e depois me chamou para visitar lá, né, a NBC nos Estados Unidos? O tal de Luciano Carino. Mas não é porque eu quis ser melhor que ninguém, porque o cara botou mais dinheiro na Olimpíada e ele era o principal cliente do meu principal cliente. Olha que confusão. Ele era o principal cliente da OBS, que era o principal cliente nosso. O cara... Aí um dia o cara me ligou e falou, estou com um problema aqui, porque eu aluguei um galpão de 1.200 metros aqui em Jacarepaguá, em Curicica, e não tem sinal de celular. Falei, oh meu Deus do céu, vai para cá, vai para lá. Pegamos todo o estudo, não adianta fazer nada, porque o que você fizer não vai cobrir, porque não sei o quê. E eu não entendi tudo, falei, olha, maravilhoso. Mas aí eu lembrei que tinha uma tal de Cell over Use, que é uma call que a gente usa, que tinha umas que a gente ia botar lá em Deodoro. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma bomba de efeito moral. Vamos colocar, perguntei o cara pedindo alimentação, botei uma antena em frente ao galpão. Todo mundo, você é maluco, porque não vai funcionar, não sei o que. Eu falei, olha, se o cara abrir lá e olhar aquela antena só para ele vai dizer, poxa, a Embratel na época quis fazer alguma coisa por mim, claro. Então, o que aconteceu? Melhorou a cobertura, o sinal foi maravilhoso, e eu ainda combinei com o cara dele desligar o data hall dele 2 dias antes, para poder dar tempo de eu levar a call para o lugar certo. Mas o que aconteceu? Eu dei importância ainda. A verdade é que hoje, se antes era um blá blá blá, ou se não era, a importância do cliente, recentemente eu vi até alguns podcasts eu falando, no fundo, o sucesso de todo mundo que está brilhando, que tá brilhando nesse negócio, é quem está na vibe, né? Esse é o termo que está se usando, que é o seguinte, dá importância ao cliente. Uhum. Não é só blá blá blá. Você não tá fingindo, porque hoje não dá para fingir. Não tem mais fingimento. Né? Então, no fundo, é tudo isso. Muito rápido. Então, também, você vai mudar, vai para onde te pedirem. Né? Projeto para uma área maravilhosa. Eu agora ganho outro brinde. Né? Eu sempre ganho um prêmio. Teve um professor que saiu. Eu estou dando aula de projeto. Você imagina quanto eu estou me divertindo. Aí eu levo o pessoal do Projeto Olímpico para falar. Mas tem que ser divertido. Tudo que você faz tem que ser prazeroso. Tem que ser agradável. A gente estava conversando ali nos bastidores sobre isso, né? Então,
Essa paixão é que move, né? Agora, no final é isso, né? E você, eu sei que você é uma apaixonada pelo que você faz. Quando você faz a sua, entre aspas, propaganda, você está falando com o coração, que no final é isso. Então, alguma dica? A dica é, em frente, todo convite que você receber, trate ele com muito carinho. Você sabe por quê, Ieda? Você pode receber um convite melhor depois, ou um convite pior. Mas aquele convite já era. É uma trajetória, né? Não, é uma janela. E a gente vai escolhendo isso, né? Escolhendo aqui, escolhendo ali. É que nem o Windows, né? A gente está navegando ali e vai aparecendo. Você colocou isso da Olimpíada, você até já narrou um pouco do bastidor, que é um grande projeto. Trabalhar com esses grandes projetos envolve também todo um controle, um desenvolvimento, gestão de muitas pessoas simultaneamente, principalmente um projeto com uma visão internacional, né? Em que tudo tem que dar certo mesmo, e se não vai dar certo, vai ter que fazer dar certo. E esse projeto eu acho que deixa um legado olímpico, que eu acho que isso daí é o que marca um pouco para o Brasil, para a cidade do Rio de Janeiro, né? Mostrando para o mundo e deixando esse legado de um conceito que hoje está muito em voga, mas na época já estava, mas não como está agora, que é a cidade inteligente. Né? Verdade. Então, você trabalhou muito com isso. Então, essa trajetória desse projeto, com toda a metodologia, Carino, que precisava, você tinha que seguir padrões também, né? Padrões nacionais, internacionais, tinha que entregar prazo, tudo. Fala um pouquinho essa aventura. O projeto olímpico, ele é, né? Como diz o outro, ele é diferente porque não é igual, né? E não é igual porque é diferente. Eu lembro que foi decisivo, né? Porque eu sempre tinha... Hoje em dia é mais difícil, mas eu tinha um ritual com meus filhos da gente jantar junto, pelo menos uma refeição a gente fazia junto. Eu lembro o dia que eu cheguei em casa e comentei com meus filhos, isso vai dar uma ponte interessante. Eu comentei que eu estava assumindo a Olimpíada e tal, aí os dois falaram para mim assim, pai, você não vai deixar dar nada de errado, né? Então, isso é emblemático. Por quê? Na teoria dos pessimistas e otimistas, a mais pessimista acreditava que ia dar certo. A Olimpíada, já eu estou ficando arrepiado de novo, é o primeiro emprego de muita gente, é a redenção de muita gente. E para o nosso caso aqui no Brasil, a gente é sempre lembrado de futebol, agora nem tanto, né? Mas futebol, carnaval, país do jeitinho, né? A gente é lembrado assim. Então eu brinco de síndrome do Tupiniquim. A primeira coisa que eu fiz quando a gente envolveu 2.686 pessoas, bastante. A NBC botou 4.000, mas tudo bem, faz parte. Eu tinha 95 gestores ligados ali. Então, beleza. Mas isso aí é outro capítulo, outro vale a pena até uma aula. Mas, de qualquer maneira, o que move é, na Olimpíada, você é cobrado, no meu caso, eu era cobrado pelo meu porteiro. Meu porteiro falou assim, Luciano, na Olimpíada está tudo bem? Por quê? E no caso da empresa, eu lembro da interlocução que eu tinha interna, muitas vezes o pessoal me perguntou, foi uma boa escolha? Né? Porque a escolha foi em 2011, né? A escolha de quem seria o player da Olimpíada. Eu brincava e falava um negócio que era meio assim, aterrorizante. Eu dizia, olha, a gente não tem chance nenhuma de fazer errado, porque isso ou é a premiação ou é a derrota. Porque até gigantes de TI morreram no caminho da Olimpíada. Houve uma troca de um gigante de TI aí, de 3 letras por outros, né? Porque a Olimpíada é um negócio, o buraco é muito mais embaixo. E por 2 motivos. Por 2 motivos que para mim são fundamentais. Um é que todo projeto pode ter atraso. A Olimpíada tem data e hora, a de Paris vai ter lá, vai ser dia X de agosto, às 20 horas. Com ou sem tempestade, a única coisa que conseguiu, e não por conta do trabalho, postergar foi a pandemia, por questão do risco dos atletas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é multidisciplinar ao extremo. Não é multidisciplinar de livro, não. É multidisciplinar mesmo. Porque você convive, você falou, tem um protocolo super rígido, e no final, que depois até demos a dica lá para o pessoal do Japão, teve um momento que a gente teve que botar um hashtag, o hashtag também está em moda, não sei se tanto, né? Hashtag a nossa Olimpíada. Por quê? Não tem jeito, você tem que fazer a sua Olimpíada, com a sua realidade. Então esses ingredientes, eles trazem uma coisa muito bonita. Eu, por exemplo, fiquei uns 15 dias durante o início da Olimpíada, na parte, né, olímpica,
internado no IBC por escolha minha. Mas eu fazia o seguinte, eu parava o carro longe do IBC, ia por trás, eu brinco que eu estava visitando a Disney atrás dos brinquedos. Porque o brinquedo eu ajudei a montar. Você visitar um brinquedo que você montou é delicioso. Você tem um chinês perguntando uma coisa, um sul-coreano. É um negócio mágico. A Olimpíada, ela é mágica. Plural, ela. E, de novo, o projeto comum, você tem domínio sobre determinados fatores, os famosos stakeholders, né? Mas, nesse caso, tem muitas entidades. Falando de legado, tá? Aí não tem nenhum comentário político, é só uma realidade. Infelizmente, a Prefeitura do Rio não conseguiu ser revalidada. Quer dizer, ou seja, o prefeito, na época, que fez a Olimpíada, né? E, diga-se de passagem, a experiência que eu tive foi muito boa, né? Com a questão da gestão, era um gestor bem competente, ele não conseguiu replicar e só agora que está se fazendo algum uso, né? Mas esse, para mim, é um problema, vamos chamar, crônico. Parque Olímpico, a gente é crônico do Brasil. As pessoas se preocupam mais, né, vamos chamar, em criticar o seu concorrente, o anterior, o gestor anterior. Você trabalhou comigo e sabe disso. Eu tive 2 cuidados na minha carreira e recomendo para vocês. Se você está na empresa A, não usa a empresa B como parâmetro. Não diga que a empresa B é pior. A empresa A e B são exatamente iguais. Sabe o que você tem que fazer? Olha, na empresa A você tem o meu atendimento, você tem a minha competência. É mais fácil. Eu, por exemplo, sou de uma universidade, né? Cefet. Do Cefet. Né? Aí me perguntam, e o fundão? Maravilhoso. E a USP? Sensacional. O que é mesmo? Agora é a minha. Na minha escola, eu faço o meu melhor. E é tão simples quanto isso. Porque não adianta dizer que a sua empresa é a melhor disso, é a melhor daquilo, é a melhor daquilo. Aí eu falava pro meu vendedor, né? Tem um cuidado de vendas. Aí você sai de lá, a sua rede para. Você vai falar o que para ele? Foi brincadeirinha? A rede parou? E outra coisa, o problema acontece sempre. Então, respondendo a sua pergunta, sabe por que eu tive 100% de sucesso na Olimpíada? Pô, usei uma estratégia que, olha, magnânima, magnífica. Sabe por quê? Eu me planejei para fazer 130%. Mas sabe por quê? Porque eu sabia que ia dar 30% errado. E aí eu acertei 100%. Esse cara é mágico, né? Se eu aposto no 100, eu tinha ficado. E a Olimpíada tem um negócio. Você ouviu falar de mim na Olimpíada? Não, é o sucesso do anonimato. Isso aí. Você só é lembrado, principalmente se você for da área técnica, você só é lembrado se deu... aquele Mzinho, né, que o ChatGPT poderia emendar, não vamos colocar aqui. Uhum. Mas, de qualquer maneira, se não der nada errado, até porque, Ieda, a tarefa do gestor é consertar problema. Facilitador, né? Exatamente. Então, gestor que tem alergia, né, a problema, eu brinco, né, o pessoal fala assim, mas você... outra coisa também, gestão, já que a gente acaba falando de gestão. Quando é que tem o sucesso do projeto? Você tem que gostar de gente. É natural gostar de gente? Deveria ser, mas não necessariamente. Tem gente que, vamos chamar assim, suporta ou tolera. Não, tolera. Tem gente que... Então, e aí vem toda essa incerteza, né? Hoje a incerteza ficou maior por causa disso. Porque se você... Pega esse caso, uma pessoa que, por exemplo, é só técnico, sem nenhum demérito, tá? A tecnicismo é muito importante. Mas é extremamente técnico, ele está competindo em pé de igualdade com o ChatGPT, né? Com certeza. Isso? Muito. Com certeza. Agora, se ele tem relacionamento, ele já começou a ter um diferencial, né? Porque uma coisa muito simples que o ser humano tem, que é fundamental, o nosso poder de crítica construtiva. Isso é absurdo. Porque se você não dá dado, o cara não vai, o sistema de inteligência não vai fazer. Ele depende do dado, né? E falar em dados, hoje os dados têm um problema. Eu, quando fazia engenharia, né, a informação vinha de biblioteca, Ieda. Você tinha que pegar a identidade do seu pai, levar lá, pegar um livro, gente, um livro desse tamanho. No meu caso, que era engenharia eletrônica, era em inglês e espanhol, até aprendi um pouco de espanhol por causa disso. E depois você devolvia. Então era assim que você adquiria conhecimento. Olha que coisa, né? Hoje você tem um conhecimento, eu diria que é o contrário, você tem conhecimento demais, exposição demais, e tem um tal de lixo digital. Não sei nem se esse termo é patenteado, mas o que eu chamo de lixo digital?
é aquilo que diferencia a gente da máquina. É você ter, e a tarefa do professor, e aí emendando um assunto no outro, é isso. Você tem que orientar o seu aluno, ou vivenciar com o seu aluno para ele ganhar um olhar crítico para poder ver coisa tendenciosa, para ter julgamento, para ter critério de seleção, para poder instruir a tal da máquina a fazer direito. Porque senão você vai errar junto em grande estilo, mas grande estilo. Então, acho que não. Então, voltando ao projeto, né? Agora, muita gente fala assim, é desafiador? Super. O pessoal mais novo falava assim, e aí, Carino, você é otimista demais? Você acha que não vai dar nada errado? Eu falei, vai dar muita coisa errada, mas a gente vai consertar todas. E você sabe quais são? Lógico que não. Essa é a parte boa. Se eu soubesse, né? A única certeza, outra coisa, né, que eu não sei de quem eu li, a gente vai ficando um pouco mais experiente, a gente esquece se a gente leu ou se a gente mesmo falou. Mas muita gente vive projetando o futuro. Projetar o futuro é perda de tempo, porque a única coisa que a gente tem é o último presente, que é o passado recente, e o presente que a gente está e o próximo presente, que é o futuro imediato. Então, se você projetar a sua vida, hoje em dia, com essa velocidade, as pessoas mais jovens falam assim, o cara quer fazer tudo ao mesmo tempo. Devagar também é rápido. Eu usava essa frase com você, lembra? Você fala, cara, não tem o que fazer. Você, é verdade, vamos dar uma paradinha, sabe por quê? Se você não sabe para onde você vai, qualquer ônibus serve. Não tem jeito, né? Não Exatamente. Tem jeito. Isso é um ônus da. E nós temos aliados fortes, que é a tecnologia. Ela agora não deixa dúvida, ela faz mesmo, faz rápido e às vezes faz bem, né? Não, você falou de ChatGPT e a gente sabe, tá direto na mídia, nas pessoas, nas funções. Eu conversei antes com a Raíssa aqui falando sobre o RH e a mudança do perfil das pessoas de RH para ChatGPT, essa coisa toda. E a gente sabe que a tecnologia está aí, o dado, né? A gente é uma máquina de produzir dado, né? Nós produzimos dados. Eu digo que de 89 para 90 ali, quando o GSM veio, porque a gente sempre foi móvel, né? Se a gente for ler Homo sapiens, a gente sempre foi móvel, mas a gente se transformou móvel com a velocidade da internet, né? Do GSM, do 2G, 3G, 4G, 5G que está aí. E aí a gente está nesse momento e tem aquela preocupação com a segurança também, né, Carina? A segurança desses dados, o quão a gente está exposto, né? E os riscos que isso impactam hoje, né? As empresas também investem em segurança, mas a gente mesmo, ao mandar uma mensagem ou estar numa mídia, você não é um cara muito no Instagram, né? Você é uma pessoa mais discreta nisso, nas mídias, mas como é que você vê esse assunto de segurança cibernética, digital, que a gente está vivendo? Eu acho que dá até para emendar isso com a própria questão legal, né? A LGPD toda, né? Eu acho que exatamente. Hoje, o mundo mudou. Por exemplo, hoje você compra um carro, né? Comprei um recentemente, e vem uma declaração de que o cara vai proteger os seus dados. Negócio, né? Mudança do tempo. Você tocou num ponto, né? Eu brinco sempre que eu dava aula, eu sou de um tempo que eu dava aula onde o maior supercomputador do mundo não tinha essa, né? Quando comecei a mexer com computador, não tinha capacidade de computação. Isso aqui foi disruptivo por dois motivos. Muitas coisas que hoje fazem sucesso, uns mais, outros menos, né? A própria inteligência artificial, não adianta você ter os mecanismos de inteligência artificial, os algoritmos têm 20 anos, 30 anos. Só que você não tinha onde rodar. Ou se você rodasse, ia demorar tanto tempo para ter a resposta que não fazia. Então, exatamente. Então, qual foi a grande inversão? Né? E aí vamos depois. Onde muda? Onde muda? Muda o seguinte: antes, eu fui programador, você tinha um hardware muito ruim, então você tinha que fazer um software enxuto para caber num hardware ruim. Aí o hardware passou o software no sentido da evolução. Aí inverteu. Hoje as bibliotecas estão prontas, está tudo pronto, qualquer pessoa faz um app e tal. Uhum. Mas aí, voltando ao que você falou, a questão de proteção ela é séria de dados, mas a pergunta esse é um mal, entre aspas, que só ganhou velocidade porque você agora está tratando uma massa de dados maior. Né? Agora, a escolha de exposição, qualquer exposição, ela tem risco. Né? As próprias empresas, quando a gente começou com isso, lembra? Uma empresa ter um canal social, vamos chamar um Instagram, um Facebook, é importante?
Depende. Se você tiver... Voltamos a processo. Desculpe, mas o pessoal mais experiente volta nas mesmas coisas. Mas é verdade. Se você... Não adianta. O problema não é a mídia e tal. E você falou, no meu caso, o que acontece? Para mim não agrega muito por um motivo muito simples. Eu já tenho suficiente informação por que eu faço. E eu acho que, hoje, como eu estou performando como professor, você precisa ter uma certa isenção. Eu vejo professores, tem um perfil clonado, não sei o quê. É muito complicado. Então eu prefiro, entre aspas, ficar no modo padrão, e-mail. Eu até tenho Instagram que eu não uso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse desafio é constante. E aí, voltando ao ChatGPT, o nível de manipulação, e não pelo ChatGPT em si, tá? Eu sou a favor, mas se você imagina o seguinte, se hoje você tem uma inteligência artificial que escreve em 6 horas um livro sobre inteligência artificial, imagina o que ela faz no parecer jurídico. Exatamente. Imagina o que ela pode fazer. Destruidor. Eu estava ouvindo um podcast ontem, né, que o cara estava falando... A gente hoje em dia recebe tanta coisa que eu até brigo, não sei nem se era verdade ou não, mas o cara falando que você pode, através das redes sociais, pegar a voz da pessoa e já tem gente fazendo aquele velho papo de ligar no telefone, usando uma voz baseada que foi masterizada no coisa. Tá. Teoricamente é o fim do mundo. Muitos golpes. Mas aí ele deu uma solução, que o menino achou, né, muito brilhante, que é ter uma palavra-chave, né? Eu já uso palavra-chave com a minha esposa há 30 anos. Mas por quê? Porque a palavra-chave é uma coisa da sua inteligência humana. É isso. Quem tem a sacada da palavra-chave é a gente, entendeu? Uhum. E é uma coisa que não está escrita em lugar nenhum. É um apelido, é não sei o quê, que não está numa base digital, né? É o relacionamento. Entendeu? Agora até o último filme do 007, você viu que tinha esse negócio e o cara teve que, para preservar o plano, ele desconectou. Eu achei aquilo o máximo. Ele desconectou. E eu passei vergonha, já lembrando uma coisa. Eu tinha montado a internet, fui com a Cláudia, minha esposa, ver um filme da Sandra Bullock chamado The Net. Aí, no meio do esse aqui que vos falo, aparece um número IP lá na tela. Aí eu saio com aquela frase, está errado, porque a formação do número estava errado. Todo mundo olhou para mim, eu parecia um alienígena. Você olhou o código. Eu olhei o código que estava errado, por causa da linha de formação. Era maior que 255, eu falei, está errado. Então você vê. Então eu acho que não é para preocupar, eu acho que é importante. Hoje, o nosso arcabouço legal está melhor, a LGPD veio mudar de patamar e faz parte da evolução. Tá? Eu acho que, de novo, crise e oportunidade. Os Estados Unidos, acho que é a notícia dessa semana, a discussão sobre a questão, que você deve ter abordado no outro podcast, a questão de... Hoje é o seguinte, né? Não só as empresas estão sendo reguladas, porque elas estão usando o ChatGPT para fazer entrevista, mas tem gente... Teve um caso que o cara usou uma ferramenta e estava sendo avaliado. Então, ele é criador e criatura para os dois lados, né? Não. Então... É muito louco, né? Se você perguntar assim, vai substituir o homem? Eu acho que vai substituir o trabalho braçal. Como já outras coisas vai fazer. Tem uma discussão, né, sobre o robô. São os RPAs que a gente fazia em processo. Mas o robô. Robô é uma coisa, o robô. Já tem tanto robô do bem, né? Já tem carro autônomo, que é um robô. O maquinista do metrô, para quem não sabe, no Rio, em São Paulo também, é só figuração, por isso que ele dá aquele solavanco que a gente xinga o maquinista, mas não é maquinista. Então já tem robô na nossa vida. Pintura de carro já é feito com robô há muito tempo. Então, não é o robô que traz o problema. O robô, eu digo que é o robô do bem. Vamos usar, vamos formar, vamos criar pessoas que se preocupem com o futuro, com esse futuro do ser humano. Porque isso vai fazer ter um espaço absurdo de oportunidade. Tá? Então, não é eles contra, não é a inteligência artificial contra a inteligência humana. Não é isso. É o contrário. Ônus e bônus para os dois lados. Voltando ao atendimento, se você tem tudo automatizado, se você tem o perfil online, se você dá todas as informações, faça um melhor atendimento da sua vida. Ou pelo menos tente. E aí o cliente vai ficar encantado. Vai ficar encantado com a Maria. No início do call center todo mundo era John, lembra? John. É a mesma coisa. Mas hoje,
A felicidade que você tem quando você fala com alguém e você se preocupa, pergunta se está tudo bem, no caminho inverso, pergunta se tem uma nota, às vezes não tem. O cara pensa, poxa, muito obrigado, porque no final são pessoas. É isso. No final é valor, né, Karine? É valor. Então, é valor. quando você fala pessoas, é valor. E quando você coloca que a inteligência artificial, ela complementa, eu acho que complementa como ferramenta, ela é um meio que vai facilitar e tem que trazer um bem-estar social, um bem-estar para nossas vidas. Mas aí tem um ponto que eu digo que a educação está nesse meio desse processo. E não só a educação acadêmica, mas a educação mesmo, porque hoje, como você tem muito conteúdo na mão, né, você tem conteúdo de todo tipo de qualidade. Se você não tem a capacidade lógica, de raciocínio, o teu cognitivo não está legal, se você lê e não entende, a gente tem um problema sério de ensino-aprendizagem. Né? Então, como está tudo muito rápido, quando a gente fala do alfa, o alfa ainda não entrou no mercado. Essa geração está ali, vai entrar, mas ele é nativo digital, ele já nasceu com... Você vê crianças hoje, 2, 3 anos, elas fazem mais coisas do que a minha sogra, que tem a outra etapa da banda, o etarismo, né? Vamos pensar, aquela que não que tem 80, 90 anos e que não viveu isso, mas tem a convivência das gerações. Como é que está essa questão da educação se reinventar? Porque ela está passando um processo também de como captar a atenção do aluno, como é que o professor, que se o cara consegue fazer no ChatGPT, você faz uma prova. A gente conversou sobre isso, você faz uma prova, bota a pergunta. Você sabe quando a resposta é ChatGPT, quando não é? Como é que você estimula esse aluno e esse professor a essa mudança de ensino-aprendizagem? Vamos lá, vou pegar um gancho que eu acho que você falou um ponto aí que para mim foi fundamental, é a questão do nativo digital. Concordo com você, eles são nativo digital. Mas por algum motivo, eles vão me dizer depois, né, nos comentários do podcast, eles necessariamente não usam isso na empresa. Quer dizer, ele é super digital fora e dentro... Meio analógico ainda, né? Vamos lá, tudo bem, isso é só para dar uma provocada. Mas, voltando, a crise acadêmica, ela já vem desde antes. Tá? Eu brinco, então voltando. A gente agora está, não, porque o ChatGPT responde... Olha, um Ctrl-C, Ctrl-V, passou muita gente. Antes dava mais trabalho, que você tinha que ir no Google procurar e montar. A evasão escolar é alta. Agora tem um ponto, e a pandemia, para mim, ela foi decisiva. A pandemia já deu um balançou, né, a roseira, porque ela diz o seguinte, olha, qual é a função de cada um? Né? Eu vou dizer que eu dei bastante aula na pandemia e depois voltei, né, presencialmente. Pegando o exemplo da pandemia, que é um ponto importante, e vale para o home office. O home office é uma coisa maravilhosa, mas você, para fazer home office, você tem que ter disciplina. Muita. Você tem que criar olha que engraçado, você tem que ter o seu horário, você tem que ter horário para dormir, horário para fazer ginástica, horário para fazer, porque senão você fica num ciclo vicioso. O início do home office, as pessoas dormiam 3 horas da manhã, acordavam de manhã, parecia um zumbi, não abria a câmera, não sei o quê. Então, voltando. A escola, ela tem um desafio enorme, por quê? Eu acredito, não só porque eu sou professor, mas que ela é a grande base de formação. Só que agora a tarefa de ser professor ficou mais difícil. Tá? Então, aquele lance. O professor padrão, aquele professor que dava a mesma aula, com o mesmo material, durante 25 anos, não tem mais espaço. Porque essa aula vai ter muito melhor na internet. Não, esquece, não vou nem falar de inteligência artificial para não ser, até porque tem questão da base, é só até 2021, que foi ontem, mas tudo bem. O conhecimento é muito maior. Uma poesia de Fernando Pessoa não tem chance nenhuma para o ChatGPT, mas deixa para lá. Não vamos discutir, porque a ideia não é essa, não é polemizar. Mas, de qualquer maneira, colocando a tecnologia no seu lugar, então, assistente virtual vai ser ótimo. Fazer um estudo cognitivo do que o aluno valoriza para ter uma grade, né? Porque hoje, já que tudo é rápido, você pega uma criança, né? Eles não gostam, mas né? Até porque as crianças dependem. Para ganhar presente, criança é eterna, né? Você com 15, 16 anos, tem que escolher a carreira. Qual é a chance de você escolher a carreira? Ieda, no meu tempo, eu acho que no seu tempo, mas no meu tempo mais, a criança tinha um expediente para brincar. Isso fazia pessoas mais saudáveis. Né? A gente não tinha... Antes de 93, 94 no Brasil, eu passava por você na rua, pedia o seu telefone e te ligava.
E tinha que dar sorte, que nem todo mundo tinha secretária eletrônica, para achar a EDA naquele horário. A gente se comunicava assim e funcionava. Tinha negócio nessa história. Porque a gente valorizava. A rede social era o barzinho, ficar conversando. No jornal da esquina. Hoje você vai num restaurante, eu canso de ver isso. Eu tenho um pacto com a minha mulher, quando a gente vai no restaurante, a gente guarda o celular no bolso. Por quê? O celular é uma ferramenta sensacional. Mas eu vejo famílias inteiras que eles ficam uns 4, 6 pessoas no celular, não se falam. Relação humana, né? Termina e eles vão embora. Ou seja, jantaram juntos. É o iFood, né? O iFood. Então, no fundo, eu acho que todo mundo está aprendendo, não é fácil, mas vamos ver isso como oportunidade de você, como professor, olhar o seu cliente, aí para dar um fechamento nessa história, né? Porque é cliente. Se você valorizar o seu cliente e tentar entender a necessidade do seu cliente, ótimo. Eu tenho uma coisa que eu sempre usava, inclusive com as pessoas que eu trabalhei, eu acho que você pode ser testemunha disso. Antes de você pedir alguma coisa, seja para o seu aluno, seja para a pessoa que trabalha com você, troca de lugar. Fica no lugar dele. Eu trato os meus alunos como eu gostaria de ser tratado. E para mim é o seguinte, tem um jogo. E o jogo tem regra. E a gente segue a regra. Eu sigo a regra e ele segue a regra. É a disciplina também. Disciplina. É isso aí. Entendeu? Limite. Eu não tenho nada contra. Vou dar um exemplo do celular. O celular é muito engraçado. Tem pessoa que proíbe o celular na sala, né? Respondendo a sua pergunta lá. Eu nunca proibi, tá? Mas eu faço uma análise, uma análise assim, para ver como é que é a turma. Se eu tenho uma turma que está querendo aprender, se 90% quer aprender, eu não sou babá de ninguém. Agora, se eu tenho uma turma que não está afim, ou que está afim só de tal até o da nota, eu tenho guardado, eu brinco, que é uma boa prova para aplicar no ChatGPT, as provas anti-Google. Eu tenho uma prova anti-Google. Ela é anti-Google. Eu uso ela muito pouco, é uma arma balística. Mas eu, quando aplico, a nota em média é 5, 6. Porque não tem. Não adianta. Aquela você vai ter que sentar durante 1 hora, 1 hora e pouco e fazer. E aí não é raciocinar. Raciocinar, né? Raciocinar. Que é uma coisa que a gente está falando muito, que agora tem um raciocínio, lógico, das ferramentas, mas a base matemática, a base lógica, a gente decorava tabuada, eu usei régua de cálculo. Vou botar um adendo aqui, eu fiz uma reunião um mês atrás, eu fiz uma pergunta assim, o seu desafio é linear ou exponencial? Tela azul. Tum. Entendeu? Eu achei engraçado. Não, é verdade. Assim, porque todo mundo hoje, você fala isso do aluno, e o aluno tem muitas oportunidades na mão também, né, Karina? E o professor, muitas vezes, também não se capacita, não se recicla, né? Isso tudo é importante, até porque se você vai... Por um assunto que você vai conversar, o nosso papo aqui tem uma pauta, tem uma conversa, tem um tema, você... De alguma forma, você vai falar sobre algo que você gosta, conhece. Não vai falar coisa que você não conhece, porque senão vira essa confusão de ideias que a gente tem aí. Mas algumas empresas do Vale do Silício, vamos na Google, por exemplo, ela criou muito o conceito da gamificação, né, como uma sala de aula. E as escolas estão muito focando para o empreendedorismo, né, Karino? Eu visitei uma escola em São Paulo, empreendedora, que já prepara o aluno na base de gestão a empreender também. Como é que você vê hoje os teus alunos nessa geração com essa visão empreendedora, sabendo que muitos empregos vão surgir novos, faz parte, muitos vão virar RPA, faz parte, né? E muitos vão empreender. Empreender é uma questão só de perfil, de ideia, porque geralmente empreendedorismo nasce de um problema, né? Alguém quer resolver algum problema. Eu já vi. Você também é empreendedor, que você tem LC, né? Projetos. Mas vamos falar, eu acho que na essência, não que seja... Eu acho que o empreendedorismo, ele segue muito na linha de um termo que eu não usei, mas que eu vou colocar, que a gente conversava no nosso tempo. Você, para trabalhar em atendimento, em Customer Experience, tem que ter DNA de cliente. O empreendedorismo é um DNA. Por que é um DNA? É uma combinação de cromossomos. Porque se você não está disposto, aí eu vou ser meio cruel, a passar fome, a passar necessidade para ter o teu negócio, difícil você ser empreendedor. Porque a vida da gente e a da escolha é um trade-off. Então, quem quer, por exemplo, quem quer um conforto máximo, servidor público.
É isso. Você vai ter Essa é a carreira. É a carreira. Quem queria um ambiente mais controlado, não sei o quê, é a mesma coisa, o professor acadêmico. E assim sucessivamente. Mas eu acho que tanto para o empreendedorismo quanto para qualquer desafio, eu brinco que eu uso muito o casamento. Né? Algumas pessoas me perguntam, mas Karina, como é que você conseguiu ficar casado tanto tempo? Eu falo uma coisa muito simples. O casamento é início, né? É por causa da Cláudia, tá, gente? Esse Esse casamento. casamento. Por causa da Cláudia. Mas, eu conheço a Cláudia. Não, mas o então... é início, não é fim, mas vale. Porque tem gente que faz um projeto de casamento. Fica bonito, faz regime, faz não sei o quê. Vira uma outra pessoa para encantar o seu parceiro e casar. E depois ele volta para a persona normal. Né? Volta para a realidade. Mas a realidade de um casamento, o sucesso de 36, 10 anos, 20 anos, você deve ter perto disso, é dia a dia. Você conquista aquilo dia a dia. Como uma vez que eu vi um cara que ganhou um prêmio lá em Londres, o cara falou assim, mas o cara era premiado todo ano, porque ele tinha o melhor atendimento, que ele reunia a equipe uma hora depois para perguntar o que ele tinha que fazer certo no outro dia. É isso. Tão simples quanto isso. Não tinha nenhuma ferramenta, não tinha nada. Tá? E aí voltando, né? Quando a gente fala, eu acho a gamificação super interessante. Qualquer coisa que agregue valor é importante. Mas é a teoria do feijão com arroz. Né? Hoje todo mundo é fit e tem comida muito cara. A gente era saudável porque comia feijão, arroz, batata frita, ovo e bife. Né? Então você vê que não é o tipo da comida que faz você ficar. Eu acho o seguinte, se você faz o básico é muito simples, é considerado, no ambiente acadêmico, é ter uma relação empresarial no sentido de que o negócio é baseado num cliente que se chama aluno. Eu estou reforçando isso porque muitas das empresas, e você na Martech deve isso, tem crise de identidade contra o seu cliente. Ou acha que conhece o seu cliente e não conhece o cliente. Essa pergunta ela é cabalística. Quem é o seu cliente? Isso. Né? Voltando ao empreendedorismo, né? A vantagem do hiperlink é essa. O empreendedorismo é o seguinte, você pode ter uma ideia maravilhosa. E normalmente o empreendedor básico, ele cria os cargos, cria os salários, cria um montão de coisa, mas esquece o que a empresa vai fazer. Porque o pessoal é muito criativo. Um é vice-presidente, o outro é não sei o quê. Os meus alunos já trazem uma empresa assim, totalmente, beleza. Mas eles carregam a tradição dos carregam seis, que eu digo. Exatamente, carregam a tradição. Agora, o empreendedorismo é desafio sucessório, é desafio de tudo. Os casos de sucesso, tem até um menino lá de Vitória que eu gosto muito, ele desenvolveu o negócio dele fazendo o seguinte, olhando como é que o comportamento do consumidor de sorvete era. O cara virou um mega empresário do setor. Fez administração? Fez, mas não era isso. A verdade é que aquele cara, e isso vale para qualquer coisa, ninguém é de RH ou não é de RH, né? Você acha que você lembra disso? Depois dos meus 40 anos, durante mais de 25 anos, eu contratava as pessoas não pelo currículo, pelo brilho no olho. Então, o empreendedor tem esse brilho no olho. Ele tem essa sagacidade, essa energia que faz a diferença. O resto é conhecimento. Ele vai aprender. Mas isso vale para todo mundo. O que é melhor? Você ter uma pessoa do bem, motivada, querendo aprender, que você ensina, ou um cara que não está muito afim de fazer, porque hoje em dia você ainda tem uma coisa pior, né? Você tem tanto marketing do mal, que eu digo o seguinte, as pessoas têm tantas formas ilusórias, você vê em filme, tem gente que viaja o mundo inteiro e não sai de casa, você monta viagens, você monta tudo. Por quê? A ilusão ela virou realidade, né? E é esse o ponto. Você me perguntou, por que você usa pouco a rede social? Eu já tenho uma vida socialmente ativa com a realidade. A minha realidade é muito simples, eu sou um professor universitário, tenho a minha família, valorizo meus amigos, gosto de tomar bons vinhos, gosto de viajar. Essa é a minha realidade. Mas, graças a Deus, ou infelizmente, eu não preciso expor nada disso. Expor isso não me traz nenhum prazer. E lembra que eu falei, Ieda, que no final tem que ser prazeroso? Uhum. Eu não sei se a gente já está chegando ao fim, né? Eu acredito que já esteja, por causa do tempo. Mas, às vezes as pessoas me perguntam assim, mas o que você vai... Qual é a dica que você dá? Talvez fosse uma pergunta aí final para o pessoal que está começando. Olha, a dica de sucesso ela é muito simples.
tal de trabalho. Esse negócio de trabalho dá muito trabalho, mas é uma receita maravilhosa, né? Porque o trabalho, ele te leva, te abre horizonte, te cria expectativa, te cria alternativas, transforma. O mundo é redondo, então o que você faz para o bem e para o mal aparece. E no final, né? No final, o que acontece, né? Fazendo uma brincadeirinha aí com já que está tudo digital, né? E é verdade, né? Digital não é opcional. O único lugar que o sucesso, né, vem antes do trabalho é no velho analógico dicionário. Então vamos esquecer o dicionário, porque tem que inverter esse jogo. Tá? Sucesso, quem pensa em sucesso, não acelerou sem ver o caminho. Tem muito mato para capinar. Muito. E muito erro. Porque por trás de qualquer um, tá? Vamos pegar um exemplo, o sucesso pega a Microsoft, né? Recentemente deu um podcast. O primeiro MS-DOS, ele era horrível. Era horrível. O usuário sofria, mas o cara acreditou. Aquilo foi um sonho. A Apple foi um sonho. Você tem que acreditar. E tem duas respostas, ou duas perguntas que você tem que fazer. Essa também fiquei arrepiado, eu fiquei arrepiado demais. E você talvez já tenha respondido isso, mas quer dizer, a resposta pode vir a qualquer tempo. Duas perguntas. Perguntas e respostas. O que você realmente é bom? Olha que é uma pergunta profunda, hein? Não tem a ver com o que você estudou, não tem a ver com o que as pessoas acham de você, não tem a ver se você tem dinheiro, não tem a ver. O que você é bom? Guarde para você. Você pode ser um bom em manipular as coisas. Né? Na história, tem muitos sucessos do mal. O sucesso também não só do bem. Né? Agora, a segunda que é mais crucial, que para fechar com o tema do empreendedorismo. Até onde você está disposto o que você está disposto a fazer pelo seu objetivo? Tem gente que está disposto a tudo. E eu acho isso muito, muito inteligente. Eu, por exemplo, não sou um cara que estou disposto a tudo. Tá? A gente teve várias interlocuções, né, sobre isso. Né? Tive uma carreira, acho muito boa, pelo menos para mim foi muito boa, mas às vezes a pessoa me pergunta, poxa, você não podia ter galgado um cargo melhor antes, não sei o quê. A pergunta é, você está disposto a quê? Porque quem está disposto a tudo vai conseguir. Mas nem todo mundo está disposto a tudo. Então, voltando ao nosso empreendedor, se o cara está disposto a sacrificar tudo por aquilo, certamente ele vai ter sucesso. Independente de ser para o bem ou para o mal. Não tô é obstinação, né? Eu diria que é até um pouco mais. É você saber até onde você quer chegar. Né? É o limite de onde você quer chegar. Porque todo mundo tem um limite, tá? Tem um limite. Os limites são diferentes porque as pessoas são diferentes. Mas, no fundo, é isso. É isso aí. Não, assim, eu vou fazer um resumo, que quando você terminou falando isso, no final, o que você está colocando é que com toda a transformação, toda a revolução que o mundo passa e vai continuar passando, porque nós estamos em evolução, é isso. A gente veio aqui para evoluir, né? As relações humanas são as mais importantes, são elas que permeiam tudo que a gente faz, né? Com processos, com tecnologia, com cargos, com egos, com empresas, com negócios. A relação humana é o diferencial. Então, se você sabe tratar e sabe ter uma boa relação humana, você pode ter o seu sucesso dentro dos seus valores. Seria isso, Carino. E eu queria que você deixasse também o seu recadinho para o nosso canal, né? Porque a gente está no finalzinho, já acabou aqui. Passou rápido 1 hora, né? Porque esse podcast tinha que ser de 2 horas para a gente ficar conversando aqui, tem muita história. E o teu recado, assim, para a gente e para o canal, que está começando o nosso canal, mas a gente quer trazer pessoas de valor, que nem você aqui, que deixou para a gente pontos para a gente contextualizar e repensar. Eu acho que é o que você falou mesmo, é a importância, né? E a importância de fato, não é só no blá blá blá, né? É importante, é significativo e tal. A mensagem, hoje em dia não tem mais mensagem final, né? Tem mensagem até logo, né? Até logo. A verdade topa o desafio, tá? Enfrenta o desafio e na dúvida, tem uma visão positiva. Por quê? A visão positiva, ela não te traz nenhuma vantagem, né? É a teoria de você apostar no sim, eu falava isso para Ieda muito, ou apostar no não.
Por que eu aposto? Às vezes as pessoas falam assim, para fechar, essa talvez seja boa. Eu sempre digo assim, a pessoa, tem uma boa e uma má notícia. Eu sempre peço a má. Isso tem uma lógica. Né? Podia ser 50%. Eu peço a má pelo seguinte, se a que eu pedi a má, se aquela que foi dita má não for tão má e for boa, eu já ganhei uma boa. Estou na frente. Se vier outra for boa, 2-0. Se eu peço a boa e ela não é boa, eu perdi. Ou seja, então aposte em você, aposte no sim. Eu usava isso muito no meu trabalho. Né? Outra coisa, você está planejando um projeto, está planejando qualquer coisa, né? A mudança, porque você é um agente de mudança. Você no fundo, está apostando, essa é profunda, no sim ou no não? Essa pergunta você tem que fazer para você. Porque às vezes a gente se engana. E se engana por vários motivos. Não é premeditado, não. Você, no fundo, está torcendo contra. Essas são as fugas, né? E se eu tenho uma frase que, essa aí eu acho que é minha mesmo. Se você não acredita o suficiente, ou seja, se você perder a essência da sua ideia para você, ou você não for, vou chamar assim, realista, ou estiver falando com transparência, se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Se você perde para você, você não ganha de ninguém. Então acredite no sonho, invista. O mundo é desafiador, tal, mas a vida é bela, a vida é maravilhosa. A vida é maravilhosa se você quiser viver a vida e se expor à vida. Não existe sombra, não existe guarda-chuva, não dá para... Antes tinha até uma galera que se escondia. Agora, exemplo das redes sociais, né? Tudo que você faz é público, é notório, a sua opinião pesa muito e tal. Eu acho que você não tem que ter preocupação. Tem que ter ética, responsabilidade, assumir o que você faz e, no final, enfrentar os desafios e acreditando e apostando no sim. Né? Eu sou um cara que necessariamente aposta no sim. Para mim, na dúvida vai dar certo. A minha esposa fala assim, você é muito otimista. Eu sou, porque eu aposto e quando dá errado, assim, puxa, que pena, essa deu errado, gostou? Essa deu errado, né? Essa deu errado. E eu espero ter colaborado aí, né? Foi muito prazeroso. Eu não sei como é que vão ser os desdobramentos, mas talvez tenha um canal aí. Eu sou muito do LinkedIn, mas, né? Desculpe, sorry about that, como diz o outro, mas tô aí para ajudar e é um prazer muito grande. Eu aposto e apostando no sim, né? Jogo as minhas fichas que a equipe da Martech, eu conheço boa parte dela, ela é muito competente e você faz uma coisa que é fundamental, que é usar isso aqui, ó, o coração. O coração, quando a gente fala e quando a gente acredita no coração, o sucesso é uma questão de detalhe, tá? Parabéns aí pelo Nossa, gente, Carino vai fazer eu chorar aqui. Obrigada, Carino. Foi um podcast. Eu sabia que seria um podcast emocionante. Muita gente aí está na expectativa do podcast com Carino, quando eu falei que eu ia te trazer para o canal, mas é um prazer ter você aqui. Um prazer de reconhecimento também de um profissional que você contou uma história bonita e conta ainda até hoje, compartilhou e compartilha, mas você tem o lado humano. Por isso que eu digo que o digital, acho que quem mais trouxe o humano aqui hoje, dos podcasts, você trouxe uma carga muito forte sobre isso. E, gente, assistam o nosso podcast. Assim como o Luciano Carino, ele é o professor do Cefet também, né, dos cursos de engenharia, de gestão. E vale a pena também seguir o Luciano no LinkedIn. Ele está lá, Luciano Carino, no LinkedIn. E o nosso canal é um canal da Martech Co, é o Tech Club. Ele tem esse objetivo de democratizar o conhecimento, para que a gente consiga parar, pensar e avaliar, não ser cabeça de ninguém, como ele falou. E vamos apostar no sim, hashtag sim, como ele falou. É isso, o Tech Club é um patrocínio do Eagle Outsourcing, um grupo de tecnologia e hardware que está patrocinando o nosso canal. E se você não se inscreveu no canal, se inscreve. É @martechco no YouTube.
curte, compartilha, marca aquele sininho, que é para a gente avisar para vocês a cada 15 dias os novos lançamentos com esses super executivos, assim como o Luciano Carino está aqui, que hoje deu aula para a gente aqui, compartilhou muito dado, que eu digo que se transformou em carinho e emoção, e é muito bom ter profissionais assim. E obrigada por essa visita aqui na Gente Rápida, mas a gente agradece muito a tua participação. Muito obrigado, pessoal. Sucesso aí. Tamo junto e olha lá, na dúvida o sim, hein? Na dúvida sim, hashtag Martec Co. Tchau, gente!